Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu fiz para fazer esse desenho do Sonic. Bom, para fazer esse desenho aqui eu precisei fazer um pouco de pesquisa, porque eu não tinha muita ideia de como eu ia produzir cada parte do personagem, que não é um personagem que eu desenho sempre, né? Então, antes de começar a desenhar a versão final dele, eu resolvi fazer uma pesquisa mostrando como que eu faço cada etapa desse desenho. Então, eu comecei fazendo vários rascunhos, iniciando aqui, mostrando, eu estou mostrando aqui no vídeo, né, o processo que eu fiz de cada estilo de desenho, fiz ele correndo, testei alguns formatos de cabeça, tudo para poder fazer o desenho final mesmo. Então, entender como que funciona o personagem, né, criando o esqueleto simplificado dele, ajuda bastante para eu conseguir montar como que é o personagem. Quando você for desenhar, é importante você fazer isso. Depois, quando eu já tive a confiança para fazer o estilo de desenho, eu tive a confiança para fazer o Sonic já no meu estilo mesmo, né? Então, montei uma posezinha ali no estilo que eu gosto de fazer, como se estivesse pulando, e já fui fazendo um rascunho. Aí é a etapa que eu sempre produzo mesmo nos meus desenhos. Então, primeiro eu faço um rascunho com a cor laranjada, depois eu passo um line art, já com tom preto, né? Já com a caneta preta, e depois faço as cores, primeiro começando com a cor base, e depois utilizando luz e sombra, colocando os tons mais escuros, só para fazer uma versão facilitada. E para deixar ele mais legalzinho, depois coloquei uns detalhes também. Então esse foi o jeito que eu fiz esse desenho aqui. Agora eu vou mostrar para você o detalhe de como que eu fiz cada etapa, para você poder ver. Então sempre que você for fazer o seu desenho, se for um personagem que já existe, é muito importante trabalhar com pesquisa. No caso aqui, vim aqui no Pinterest, né? E quando eu fiz o desenho, eu fui vendo alguns estilos de desenho de alguns artistas que já fizeram um estudo prévio do Sonic. Esse Sonic que eu fiz é essa versão dele que é o mais adolescente, né? Uma versão mais adultozinha assim, e não aquele pequenininho. Apesar de eu gostar bastante do outro também. E eles até fizeram um redesign dele, agora ficou bem legal. Também, se não me engano, do último jogo. Então, mas como esse é a versão mais adulto, né? Não do filme, mas ainda do desenho, que ele é mais tridimensional e tal. Acho bem legal essa versão também. Então pesquisei várias etapas dele aqui no Pinterest, selecionei algumas formas, né? E fui utilizando. Aí depois passando já pro passo a passo, né? Todo desenho, ele é meio igual em uma etapa, né? Ele sempre vai trabalhar com as formas básicas. Então, para começar a fazer os testes do personagem aqui, eu sempre faço, por exemplo, fazer a cabeça dele, você vai fazer o círculo. Então, eu sei que a base dele ali é o círculo. Eu entendi que fazer a parte da boca também envolvia fazer um círculo e mais um quadradinho, assim como eu vi na referência lá do Pinterest. Então, isso me ajudou na hora de criar o desenho do personagem, né? Então, foi bem tranquilo de fazer e entender como funciona. Esse estudo é muito importante para você poder perceber como que é cada etapa do personagem que você está desenhando. Aí já no segundo desenho, também é a mesma coisa. Pode ver aqui na parte da boquinha dele ali, né, onde eu já faço a estrutura que eu falei, né? Ele tem como se fosse um círculo, depois uma parte maiorzinha. Então, eu entendendo essa etapa ficou mais interessante para eu poder desenhar. O corpo do personagem, a parte do corpinho dele é bem relativamente simples, né? E aqui eu estava estudando como que ela é dividida em duas etapas ali, né? Então tem o tórax e a parte da, vamos pôr aqui a barriga, a bunda ali, né? Onde vai ligar nas pernas dele, que é bem fininho. Então bem fácil também para poder entender a estrutura, o tamanho do personagem. Então depois que você elabora isso, fica bem interessante fazer. Aí agora na parte final, ó, você pode ver que eu já entendi mais ou menos como que ele era e resolvi colocar o toque, né, do meu estilo de desenho. Então, se eu fosse fazer esse desenho de novo, eu tinha feito ele um pouquinho mais cabeçudo. Mas eu achei que ficou bem legal para poder utilizar. E a parte do rascunho é importante para você poder criar os detalhes, né? Sempre que você estiver fazendo o rascunho do seu desenho, é interessante você não se preocupar muito com lápis, com apagar o desenho, mas sim fazer o seu desenho bem solto para poder fazer as poses, o estilo que você quer, e vai arrumando só no lápis mesmo, sem ficar apagando. Deixa para você apagar quando você for fazer a arte final. Até quando eu faço a arte final do meu desenho, geralmente eu acho que ela fica um pouco pior de quando eu estou fazendo o rascunho, porque o rascunho eu faço mais solto, mais livre. Você tem que tomar cuidado com isso também, que é importante na hora que você for fazer, né? E no caso aqui eu não queria colocar cenário nenhum, então eu só fiz uns splashzinhos, eu tinha baixado um brush que faz
esses bubbles aí, como se fossem as bolinhas, né? E quis utilizar ele também para fazer o rascunho. E essa foi a versão final do meu desenho. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aí seu joinha. Se você quiser aprender a desenhar comigo, tem link aqui na descrição também. Valeu, pessoal. Até a próxima e tchau!